Foi tão rapidinho. Vou colocar aqui, o pessoal aí que estiver entrando depois. Mas vamos ver um exemplo disso, que eu acho que fica mais interessante, se a gente colocar lá até na simulação, para vocês verem qual que é o comportamento disso, do próprio circuito, que dá para ver ali na simulação. Deixa eu ver se o Vicente conseguiu entrar. Vou ver aqui se eu consigo ver. Não ainda, professor. Ele tá falando que ele tá com algum problema no Teams. Tô tentando ajudar ele lá no grupo, eu com a Samantha, mas até agora ele não tá conseguindo, não. Ah, tá, porque eu consigo ver que ele está na lista aqui. Então, ele no cadastro do Teams aqui, ele tá. Se ele tiver com o Teams ativo, é que ele está aqui como ausente. Se ele tiver com o Teams ativo, vai até Professor, tocar para ele lá, porque eu estou pelo que fazendo a deu a chamada aqui. entender, ele não tá nem conseguindo logar no Teams. Ah, sim, se for um problema do e-mail, da senha, pode ser alguma coisa do tipo. Consigo aqui, porque eu consigo enxergar ele aqui na minha tela aqui, e estou vendo que tem um cadastro recente mesmo, mas está aqui como ausente. Daí quando eu posso, na verdade, se eu solicito o ingresso, se o Teams dele estiver ativo, toca para ele lá. Vamos ver se dá certo. De qualquer forma, eu coloquei para gravar aqui, as outras aulas também, a maioria eu gravei, e aí quem entrou depois aí teve outras chamadas, né? Então, tenta aí, tento ajudar até. Depois você fala para ele que a gente pode até marcar um horário antes da aula aí para dar uma revisão, a gente dá um jeito de ajudar aí quem entrou depois. João Vitor levantou a mão. Professor, boa noite. Pode falar, boa noite. Ela vai padrão numérico ou... Cortou o seu áudio, a pergunta não consegui escutar. Tá ouvindo agora, professor? Agora tô, pode falar. É o seguinte, essa tabela ela vai seguir sempre um padrão numérico ou esse padrão vai mudar quando... Deu uma cortada no final, mas acho que eu consegui entender. A parte do ABC é o padrão de uma sequência numérica. Do binário aqui, eu começo com 0, né? Termino com 7, porque eu tenho 3 entradas. Se eu tivesse 4, eu tinha de 0 a 15, né? Mas eu tenho 3 a 0 a 7. A parte da esquerda é sempre igual. Por que igual? Porque são todas as possibilidades, né? São todos os números com 3, como se fosse decimal, por exemplo, com 2 dígitos. Você tem 0 a 99. Aqui com 3 dígitos do binário, eu tenho 0 a 7. Né? Então, se eu falar, não é um decimal, um dígito, você sabe que é 0 a 9. Aqui é a mesma coisa, só que, né, a gente não está acostumado, né, com o número, a gente não pensa em binário, né, a gente pensa em decimal. Mas 3 dígitos binário, pensando em decimal, que é mais fácil para a gente pensar, é o nosso 0 a 7. Então, essa é a visão que a gente tem que ter. Agora, a saída não, a saída vai depender do projeto. Às vezes, aqui, por exemplo, é um exemplo, né, com saídas aleatórias aqui, mas eu poderia definir, a gente vai fazer uma assim, pega uma tabela verdade e fala, agora eu quero que essa saída, essa ou essas, sejam verdade. E aí, a gente tem que projetar para atender aquela tabela. Ok, professor, muito obrigado. Imagina. Eu vou fazer aqui no... Deixa eu puxar aqui o... Não está indo. Eu vou fazer aqui, para simular isso daí, para vocês enxergarem. Vou pegar esse pedacinho aqui. Na verdade, eu vou colocar essa equação. Deixa eu pegar a imagem aqui. Colocar essa equação aqui. Lembrando aí, quem começou depois, a gente está usando aqui o simulador. Não é obrigatório usar, mas está lá disponível para quem quiser. Mas não tem que ter aí o computador. Eu vou até importar um pedacinho já meio pronto aqui.
que são as 3 entradas, né? Aqui eu só coloquei as entradas, não tenho o circuito aqui ainda, né? Eu só tenho entradas e os inversores, caso eu precise. Nem sei se eu preciso de todos. Mas para a gente ter uma noção de como seria esse projeto. Isso aqui cabe uma simplificação que a gente vai ver, né? Já na sequência, né? A gente já vai trabalhar um pouquinho nas simplificações, mas aqui eu tenho portas multiplicações e somas, né? Eu vou pegar as multiplicações aqui, se eu quiser multiplicar aqui, eu vou buscar a minha porta AND, né? Com 3 entradas, até para facilitar. Poderia fazer uma combinação de 2 e 2, mas aqui eu vou pegar com 3 entradas. E vou pegar também uma OR com 4, né? Que vai ser minha soma, né? Aqui já me dá tá com a end. Vou começar só com o que a gente vai montar, na verdade, de circuito. Primeiro aqui o circuito desse pedacinho primeiro, né? A gente tem, então, só uma porta lógica de multiplicação. Eu vou colocar as inversões aqui. Por que as inversões? Porque lá no meu primeiro aqui, deu a barra B barra C barra. Então, eu peguei já aqui, né? Dessa forma aqui montado facilita, porque eu posso usar mais de uma vez a mesma porta. Toda vez que eu precisar de uma barra, eu pego dessa mesma linha. Não tem problema nenhum. O que vai sair aqui, né? Pegar aqui esse pedacinho. Aqui. Pegar só aqui a indicação lógica aqui. Nessa porta, na verdade, não é todo o circuito, tá? É um pedaço do circuito, né? Qualquer combinação que eu fizer aqui vai dar 0. Agora, essa aqui vai respeitar a minha tabela, né? Minha tabela, que era, né? Toda a primeira linha 0 dá 1. Deu certo aqui. Mas e as outras combinações, né? Qualquer coisa que eu colocar aqui, ó, ele vai inverter, que eu estou pegando a inversão. Então, ou seja, qualquer uma dessas que eu alterar, já vai dar 0. Não importa a combinação. Professor, pode falar. Qual o nome daquela porta? Não sei se é porta lógica que fala, mas dentro do Proteus tem uma porta essa porta aqui dá a resposta do circuito. Esse aqui? Isso. Ah, tá. É aqui, ó, é Logic Probe. Na verdade, não é uma porta, é só uma indicação do nível lógico, né? Vou colocar aqui os componentes que eu usei, ó. Eu coloco Valeu, aqui professor. no chat. Ele mostra aqui os componentes aqui que eu utilizei. Vou colocar no chat aqui, fica na sequência. Mas aqui não há o resultado todo ainda, porque qual que vai ser o resultado? Vai ser depois eu somar essas quatro saídas, e aí sim eu vou ter o resultado final, porque ele tem que atender 4 itens da tabela. Atendendo um só, não resolveu o problema ainda, né? Eu estou atendendo apenas um. Mas nesse caso aqui, eu já tenho isso aqui, já é verdade para a gente aqui. Claro que eu preciso da tabela inteira, né? pegar aqui a tabelinha e jogar lá também. Eu precisaria da tabela inteira para que todo o circuito seja verdade. Toda a tabela, né? Eu preciso seguir essa tabela. E aí, nessa caso dessa técnica, a gente joga lá a tabela e ela joga a tabela, né, no circuito, quer dizer, cria o circuito a partir da tabela e a lógica está feita, né? Aí, claro, a gente vai melhorar isso. Melhorar é apenas simplificar. A gente vai modificar o circuito. Vou jogar a tabela ali também. Vou até colocar aqui, deixa eu ver, colocar numa posição aqui mais estratégica aqui. E essa saída aqui, vou jogar do lado aqui. Vai fazer um caminho meio torto, mas a gente vai enxergar
o funcionamento aqui, né, da própria equação. Então, por enquanto, a primeira linha é verdade, mas esse circuito não está pronto, porque se eu colocar aqui a quarta linha, já deu um zero aqui, o resto já não sabe o que é, a porta lógica não tem que ter as 4 ligadas, ou 0 é 1, ó, eu tenho um problema de lógica aqui, que é, isso aqui não é lógica nenhuma, né? Ou tem que estar ligado no 0 ou no 1. Está ligado em nada, ela já dá um estado aqui que não sabe o que é. No primeiro, como é soma, 1 mais qualquer coisa é 1. Então, nem precisa das outras entradas, né? Mas eu não posso deixar assim, eu tenho que ter ligado as outras entradas. Então, isso aqui está atendendo a primeira linha. O resto não está atendendo. Se eu colocar tudo 1 aqui também, ó, não atende mais. Então, eu continuo o circuito. O circuito para atender a quarta linha está aqui. É parecido, né? Parecido em número de porta, mas as entradas são diferentes, né? Não pode estar simulando aqui para poder fazer. Mas o primeiro é a barra B e C. Porque, na verdade, é essa linha aqui, né? 0, 1, 1. E para a multiplicação dar certo, eu tenho que pegar só o número 1. Onde eu tenho o número 1? Bom, esse aqui mandou 0, então o número 1 vai estar no invertido, no inversor. Então, eu vou pegar aqui o inversor. O outro não é o inversor, porque é só o, né? Eu estou lá no A barra B e C. Então, A barra B e C. Vai lá para a soma também. Agora, esse circuito atende já uma boa parte, né? Metade aqui vai nos atender. Porque ó, minhas 3 entradas e minha saída. Para essa condição, 0, 1, deu certo. Porque acionou o circuito, se a gente vê o vermelhinho aqui, acionou o circuito ali de baixo. Quer dizer, todos eles estão sendo acionados, mas ele, nível lógico 1, ele enviou de baixo. Se eu colocar 0, 0, 0, o nível lógico 1 vem pelo de cima, mas chega na minha saída. E se eu colocar 1, 0, 0, eu não fiz o circuito ainda para essa linha. Então, que é o A, B barra C. E é o que está aqui, né? 1, 0, 0 é nível lógico 1 na A, e o B e C eu tenho que pegar no inversor. Né? Aqui tem quem eu tenho que pegar. Ó, eu consigo ver na simulação que eu preciso pegar quem? Esse aqui, de cima aqui, o vermelhinho. Preciso pegar nível lógico 1, nível lógico 1, depois inversor, nível lógico 1, depois inversor. O que é depois inversor? É os barras aqui, ó, B barra, C barra, que está aqui em cima. E o A não, o A é direto, não passa pelo inversor. Então é essa a estratégia para a gente criar esse circuito. Né? Entender o que ele está fazendo. Essas portas lógicas estão fazendo as operações, mas só as 4. Ah, mas se eu tiver mais saídas 1, eu vou ter mais portas lógicas para fazer essas operações. E aí vai ficar gigante? Vai, mas aí a gente vai poder simplificar isso conforme aí a necessidade do projeto. Agora que eu vi mensagem aqui para colocar o WhatsApp, mas já foi colocado, né? Assim não deu certo, né? Acho que ele não conseguiu entrar ainda. E aí, então, eu vou ligar aqui o A. Então, eu estou seguindo o quê? Essa e o que está aqui, né? Depois fica o circuito para dar onde saiu? Saiu da equação, né? A, B barra, C barra. Então, saiu daqui. A, B barra. Por que eu liguei aqui? Porque é o B barra. Depois do inversão é o barra. E aqui, C barra, que vai também lá combinar na minha porta OU. E agora, né? Essa linha 1, 0, 0, deu 1, porque esse circuito aqui recebe esse sinal e manda para lá. E aí só vai faltar o último, que é minha última end, com 3 entradas. Então, nesse projeto, o desejo da tabela é que, quando as 3 entradas for 1, a saída seja 1. Então, eu
coloco aqui. E aí, aquilo, claro que na simulação vai ajudar, porque se eu liguei um errado aqui, eu vou conseguir, né, detectar esse erro, porque vai aparecer aqui para gente. Se eu colocar um e não der um, é porque a gente errou alguma coisa, eu puxei um fio errado aqui. Ou errei lá na minha definição do projeto, algum passo está errado. Então, qual que é a relação dessa tabela agora com o circuito? Inteira. Agora, toda a tabela, né, tem a relação com o circuito. Então, se eu varrer toda a tabela, tudo zero, deu 1. 0, 0, 1, deu 0. Então, seguiu a tabela. 0, 1, 0. Certo aqui. 0, 1, aí deu 1. Eu estou aqui na quarta linha. Número 3 em binário. Continuando aqui, ó. 1, 0, 0, deu 1. 1, 0, 1 tem que dar 0. 1, 1, 0 tem que dar 0. 1, 1 tem que dar 1. Então, toda a tabela foi atendida nesse circuito. Então, fechou. Esse circuito é a representação dessa tabela. Então, o que, que a gente tem, né, dentro aí desse ambiente aqui, né? Eu tenho uma tabela, crio uma expressão a partir da tabela e crio, né, as portas lógicas, o circuito lógico, que atende, né, a expressão e a tabela, e aí fechou, a gente tem o projeto completo. Então, essa é a ideia aqui, eu tenho que seguir tudo. E aí, se eu tiver mais entradas, eu vou ter mais, né, circuitos maiores, claro, tenho mais entradas, eu vou ter outros circuitos. Então, esse é o conceito aqui. E aí, o que dá para melhorar isso? Ficou claro isso? Essa montagem aqui, a gente vai fazer um pouquinho mais também, algumas, né? Amanhã a gente já faz alguns, eu vou deixar alguns para vocês treinarem, né? Porque isso aqui não é difícil, mas se você não faz e não confere e tal, vira uma bagunça depois, né? Então, colocar outra tabelinha, vocês treinam, eu faço na sequência, já tira dúvida. Quem quiser fazer na mão, fazer do jeito que der para fazer aí, pode fazer. O importante é fazer. Fazer, você pega a ideia. E aí, na sequência aqui, só para a gente vai refazer isso, né? Fazer um outro exemplo também, mas só para ter ideia aqui. Esse circuito não é a melhor opção. Ele é uma opção que funciona, né? Quer dizer, talvez não seja a melhor opção. Precisa ser analisado, né? Se essas opções são as melhores. O que eu posso fazer aqui dentro desse circuito? Eu posso observar se tem algo matematicamente possível. E primeiro é matemática muito semelhante com a álgebra comum que a gente está acostumado, né? Que é as simplificações, né? A colocar em evidência, né? O que é colocar em evidência? A gente apagar isso aqui. A gente faz isso quando eu tenho alguns elementos comuns, e pode ser útil ou pode não ser, mas aqui eu tenho soma, então a ordem tanto faz, né? Mas eu vou procurar colocar um em evidência aqui, né? Eu tenho aqui a segunda e a última aqui. B e C é igualzinho para os dois. Poderia pegar outros que são comuns também, porque na primeira e na terceira também. Então eu posso até trocar a ordem para ficar mais interessante de enxergar. Trocar a ordem aqui, ó. A barra B barra C barra. E vou pegar a terceira, só para ficar do lado da outra. Barra C barra. Então não troquei, não mudei nada da equação ainda. Não fiz nenhuma alteração. Né? Só fiz uma, né? Troquei a ordem. Então, coloquei aqui na ordem que eu selecionei, na verdade, não tem, tem que ser nessa ordem? Não, aqui tanto faz. Mas só para facilitar eu enxergar algumas coisas. Por exemplo, esses dois itens aqui, isso aqui e esse aqui, são comuns e o A barra não. Né? A barra e A. Então, isso aqui não é a mesma, né? Não era para ser mesmo. Né? E aqui também eu tenho algumas coisas que são comuns. O próprio BC aqui e esse outro BC também é comum para as duas. Como é que é colocar em evidência? Né? Eu posso colocar aqui
dar uma modificada na expressão. B barra C barra, eu posso multiplicar por A barra mais A. Como é que eu sei se eu posso? Se eu multiplicar aqui, fazer aquela operação, né, distributiva aqui, ele volta na anterior. Então, essa operação é permitida aqui, não tem nenhum problema de fazer. Né? E tem que continuar com a outra também aqui, que também vai ser muito parecida aqui, ó. BC A barra mais A. Porque esses são diferentes, né? Tem que estar separados. Se eu multiplicar, também vai voltar na equação anterior. Então, isso aqui é colocando o BC em evidência. A única coisa que eu fiz aqui é trocar a ordem, né? Então, esse aqui veio para cá, esse aqui veio para cá. E aí ficou mais fácil de enxergar que eu posso colocar isso em evidência. E aí eu poderia até montar esse circuito. Aí o circuito é possível também, eu montar dessa forma. Mas aí, até aqui, a gente está falando, né, de uma álgebra convencional. Agora, entramos então numa outra condição. Mesmo se eu pensar na álgebra convencional, assim, só que eu vou limitar. Meu A, quais as possibilidades para o meu A? Meu A, ele tem duas possibilidades. Igual a 0, ou meu A é igual a 1. Então, aqui dentro desse parênteses, se fosse uma álgebra comum, né? Bom, eu não ia ter o A barra, mas mesmo assim, eu não tenho como saber, a não ser que eu fale, ó, o A vale tanto, aí você simplifica. Eu não sei quanto o A vale, porque o A, metade das entradas vale 0 e metade vale 1. Então, eu não posso falar o A vale tanto, mas eu posso falar quanto que vale dentro desse parênteses. Dentro desse parênteses, vale 1, em qualquer caso. Porque eu tenho duas possibilidades. Se eu tenho A barra mais A, ou eu tenho 0 mais 1, que vai dar 1, ou eu tenho 1 mais 0, que vai dar 1. Então, nessa simplificação, isso aqui dá 1. E isso aqui também. Porque não tem outro jeito. O A, se fosse na álgebra comum, o A pode valer 2, 3, 4, aí não tem como você saber o resultado sem saber o valor exato. Mas nessa álgebra a gente só tem dois números possíveis. E a soma do número com o inverso dele só tem uma possibilidade. Dá 1. Então, se dá 1, 1 multiplicado por qualquer coisa, ele some, né? Então, eu tenho essa expressão aqui. Nesse caso, isso aqui também satisfaz minha tabela. E aí, claro, qual que é o circuito? Qual que é a melhor opção aqui? De eu fazer um circuito ou fazer uma programação, né? Porque isso também pode ser parte de uma lógica dentro de um compilador para programar. Essa equação aqui é bem menor que a de cima. Ou seja, se for um circuito lógico montado, quantidade de circuitos, né, circuitos integrados muito menores, custo menor. Se essa equação faz parte de um software que eu estou programando, também eu otimizei essa operação. Tempo de processamento muito menor também. Mas você vai falar, mas por que o A sumiu, né? Nessas condições que estão aqui, o B e C já é suficiente para determinar a saída. O A não está servindo para nada mesmo. Ele não está fazendo diferença nesse caso específico. E aí você fala, por quê? Se a gente olhar, aí essa dedução é só por observação e não é pela técnica. Até aqui a gente usou uma técnica. Mas quando eu tenho 0, 0 no B e no C, minha saída é 1. Nas duas condições. Ou seja, isso aqui está dizendo para mim que o A tanto faz. E quando eu tenho 1 e 1 no B e no C, minha saída também é 1. Claro que observar isso logo de cara não dá, e nem é para a gente observar de cara. Né? A gente tem uma técnica que a gente chega nisso, porque isso aqui eu só observo depois que eu faço. Aí fala, mas depois que está na cara, fica fácil de enxergar. Mas matematicamente a gente chega no resultado que exclui o A. Aí depois você volta a olhar na tabela e fala, pô, peraí, o A realmente não serve para nada. Nesse caso, né? Porque o A
Quando ele é 0 e quando ele é 1, o que importa é o B e C, que é 1. Se B e C for 1, minha saída é 1. Se for os dois for 0, minha saída também é 1. Então, isso aqui satisfaz a minha equação. Então, depois amanhã eu monto esse pedacinho aqui junto dessa tela, para a gente comparar os dois circuitos, um maior e um otimizado, para depois a gente fazer alguns exemplos, e aí vocês terem essa visão melhor aí do próprio, como que é fazer o projeto. Mas, por enquanto, a gente vai treinar isso aí. Então, ficou meio corrido hoje, mas a gente vai treinar com tranquilidade, depois vai ter tarefa para fazer e tirar dúvida, aí a gente vai ter um resultado bacana. Tá ok? Alguma dúvida que seja coisa rápida? Bom, anote a dúvida para amanhã, né? Para vocês não atrapalhar. Cortou o áudio, senhor. Acho que ele já tá expulsando nós, galera. Provável. Professor, não sei então, se você tá ouvindo, mas seu áudio cortou. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite, professor. Até mais. Falou, senhor. Fala, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu. Obrigado.